Armas distritais devem votar semana que vem segundo turno de projeto que permite a militares ficarem com armas depois da aposentadoria. E Congresso libera o porte em toda a propriedade rural. MP da Liberdade Econômica. Vamos mostrar em detalhes como ficou a lei que agora vai à sanção do presidente. Senadores resolveram tirar o trecho que permitia trabalho aos domingos sem hora extra. Susto! Imagens de circuito mostram o momento em que uma criança é atropelada na faixa de pedestre em frente a uma escola de Vicente Pires. Olá, boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. E a gente começa o nosso jornal de hoje falando da entrega da revitalização de parte da W3 Sul, que era prometida para julho. O governo argumenta que a chuva, que se prolongou bem mais que o normal no início do ano, atrapalhou o calendário de obras nas quadras 511 e 512. Já são quase 80 dias sem chuva e agora espera-se que fique tudo pronto em setembro. Acontece que a revitalização é de apenas uma parte da região comercial, sendo que a W3 inteira sofre com os mais diversos problemas. É o que você vê agora na reportagem. Precisa-se de clientes. É isso mesmo. Esse restaurante que fica na 509 Sul deixou escancarada a necessidade do comércio para que as vendas voltem ao normal. Para os empresários, o cenário é reflexo da falta de revitalização da quadra, que ficou de fora do projeto inicial de recuperação da W3 Sul. Não é um marketing, não é para aparecer, é um pedido de socorro, porque realmente nós estamos com poucos clientes. E também tem uma questão dos funcionários. Eu tenho 8 funcionários que dependem diretamente dessa empresa para a sua sobrevivência. E nós temos aqui na W3 mais de 150 lojas fechadas. Então, se acontecer essa reforma nas calçadas, essa revitalização, mas se o comércio não abrir, não alugar esses prédios, infelizmente não vai mudar muita coisa. E o pior é que não há previsão de quando esse trecho vai entrar no pacote de obras da região. O governo revelou que até pretende estender os trabalhos, mas não tem data para isso acontecer. A gente entende como brasiliense que precisamos, né, dar vida para a W3, tá? E essa é a intenção do governo, né? É buscar, é revitalizar, é fazer daquela avenida talvez o maior shopping aberto da América do Sul. Enquanto na 509 a situação é precária, a obra de revitalização da 511 e 512 Sul está prestes a acabar. A previsão que era para julho foi estendida para agora, para início de setembro, né? Início de setembro nós estamos entregando a obra. Hoje nós já temos lá 90% já executado, a parte da W3. Iniciamos agora essa semana a parte da calçada da W2 Sul, né? E esse atraso foi inclusive em função de adequação de projeto, em função de característica de cada loja. Mesmo com os transtornos que foram causados nos últimos meses, os comerciantes dessas quadras aprovam as obras e acreditam que o público deve aumentar. Espero que traga público para a gente, né? Acredito que sim, acredito que vai melhorar para todo mundo. As obras são uma parceria entre GDF e Câmara de Dirigentes Lojistas. Enquanto o governo arca com as melhorias nos espaços públicos, os lojistas reformam as fachadas das lojas. O governo vai investir cerca de 2 bilhões de reais no serviço, que deve ser entregue no início do próximo mês. Outra promessa do governo pode movimentar ainda mais o local. Depois de investir na revitalização da W3, o GDF quer ainda transformar a pista em um local de lazer para a população aos sábados. Eu coloquei na minha cabeça um projeto experimental que seria de fechar aos sábados, assim como nós fechamos aos domingos o Eixão, a gente fechar a W3 Sul inicialmente aos sábados, transformando aquilo numa grande avenida de comércio. Bom, e sobre esse assunto, sobre a W3, a gente fala agora com o nosso comentarista Cláudio Humberto. Cláudio, boa tarde. A gente viu até um comerciante com uma placa lá na porta, né? Procura-se clientes, né? É uma boa ideia estender essa revitalização para toda a avenida? Mais do que isso, é uma exigência, né? Esperamos que isso aconteça. É um ótimo começo, é um animador começo, mas tem que estender isso não apenas na W3 Sul, mas também nessa primeira fase, também na W3 Norte. Precisamos revitalizar a nossa avenida da W3 tão querida de todos, né? É uma avenida em relação à qual todos temos uma história para contar, né? Nós que
vivemos aquela época, nós que frequentávamos a Bibabô e tantas outras lojas que era ali era o shopping a céu aberto. A pizzaria, né? Enfim, lugares muito, muito interessantes, está na história da cidade, né? As ideias que existem são muito boas em relação à W3. O governador pensa fechar um dos dias de fim de semana, sábado, domingo, né? Ele falou no sábado, há pessoas que defendem que isso seja feito no domingo, como tem acontecido, por exemplo, na sua cidade de Belo Horizonte, onde é a Avenida Martins Pena, eu acho que Afonso Pena, que é uma das avenidas, talvez a principal da cidade, é fechado aos domingos e lá se faz uma simpática feira popular de produtos orgânicos. Isso poderia ser feito num trecho da W3. Enfim, há várias ideias, levar para lá atrações culturais, etc., e fazer com que a W3 renasça. Agora, os donos dos imóveis da W3 precisavam ajudar um pouco nisso, né? Quem sabe, talvez, fazendo parcerias com o governo e ajudando nesse processo de substituição e reforma das calçadas, né? Que tal um banho de tinta naqueles prédios que estão todos eles emporcalhados, a maioria deles por pichações, né? A indústria de tintas tem feito isso, parcerias com prefeituras no Nordeste, que as cidades estão se transformando em coisas muito bonitas de serem vistas, todas pintadinhas, né? Então isso é possível ser feito, mas a comunidade da W3 não pode deixar isso apenas a cargo do governo do Distrito Federal, o bolso do contribuinte. A violência nas escolas fez mais uma vítima. Um adolescente de 15 anos deu uma estocada com canivete em outro menor de 14 anos, perto da escola onde estudam, o Centro de Educação 7 de Ceilândia, uma escola de administração compartilhada. O crime foi na tarde de ontem. Na delegacia, o agressor revelou que queria se vingar dos constantes bullying do colega. O adolescente ferido está no hospital de Taguatinga e passa bem. Em nota, a Polícia Militar disse que faz rondas frequentemente e, quando a escola solicita, aborda os alunos na hora da saída. Hoje pela manhã havia uma viatura lá logo cedo. Já a Secretaria de Educação disse que não tolera esse tipo de violência e orienta a direção das escolas que, se o caso for do lado de fora, chame a polícia. E se for dentro, que suspenda ou até transfira o aluno para outra unidade. Cláudio Humberto, isso aí é mais uma prova de que a administração compartilhada tem que existir mesmo, tem que ser espalhada para todas as escolas? Sem dúvida nenhuma, né? A semana começou com um menino, né? Um garoto de 13 anos sendo esfaqueado na porta da escola. Agora um outro de 15 anos nas proximidades da escola também, vítima da criminalidade, né? A violência está batendo a porta das escolas, até já invadiu as escolas, né? Muitas delas com histórico lamentável de violência. Os traficantes de drogas também estão ali assediando os garotos. Então, assim, o programa de gestão compartilhada põe a polícia militar, policiais militares dentro das escolas, sobretudo em áreas de risco, em áreas mais vulneráveis à violência. E isso é fundamental, não apenas para o que representa do ponto de vista da formação cidadã dos alunos, das crianças e dos adolescentes, mas sobretudo porque a presença da Polícia Militar dá aquela sensação de segurança que os pais, as famílias, os alunos, professores e funcionários tanto precisam para tocar a vida. Policiais bombeiros vão poder ficar com as armas da corporação quando se aposentarem. É o que prevê um projeto de lei que deve ser aprovado em segundo turno semana que vem na Câmara Legislativa. A base da proposta é autorizar os órgãos de segurança pública do DF a doarem aos servidores que vão se aposentar as armas de fogo utilizadas por eles durante os anos de serviço. O autor do texto é o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, do MDB. No ato da aposentadoria do policial civil, do agente penitenciário, do policial militar, ou seja, todas as forças policiais que utilizam armamento, ele saia com a arma do Estado, já na cintura, claro que precisa passar por todos os requisitos legais, mas que permite o Estado, no ato da aposentadoria, ele sair acautelado com seu armamento. Nesta semana, o projeto foi aprovado em primeiro turno. Foram 10 votos sim e 6 votos não. A previsão é de que a votação em segundo turno seja feita na próxima terça-feira. Depois, o texto segue para análise e sanção do governador Ibanez Rocha.
A outra Câmara Federal aprovou o projeto de lei que autoriza os produtores rurais a portarem armas em toda a extensão das propriedades e não apenas na sede, como era permitido até agora. O projeto vai ser encaminhado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que apoia a medida. Os detalhes chegando agora ao vivo com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que nos acompanham. Esse texto ele foi aprovado com urgência na Câmara. Isso quer dizer que não passou ali pelos debates em outras comissões, já foi direto para o plenário. E como já havia sido aprovado pelos senadores, ou seja, já passou pelas duas casas, agora ele segue para análise do presidente Bolsonaro, que pode sancionar ou vetar, mas como você bem disse, o presidente é favorável a esse texto, então tende, obviamente, a sancionar esse texto. Inclusive, esse texto é muito parecido com um decreto presidencial do dia 25 de julho, ou seja, permite aí essa pessoa que tem a posse de arma nessas propriedades rurais de usar essa arma não só dentro da casa, dentro da propriedade, mas sim em toda a extensão territorial. Aí a gente lembra aqui que a posse é diferente do porte. Quem tem a posse de arma pode ter a arma dentro de casa. Obviamente, como a gente está explicando aqui, para os proprietários rurais tem essa possibilidade de andar em toda a sua extensão territorial, ali dentro da área dele. Só que o porte de arma, não, é a possibilidade que a pessoa tem de andar armado. É um debate mais complexo, é um debate mais profundo e é importante que assim seja. Você tem que ter critérios, né, para permitir que as pessoas, portanto, andem armadas. Então, isso é um outro debate. Esse texto, portanto, que fala sobre a posse de arma, ele modifica o Estatuto do Desarmamento, que é de 2003, cujo texto diz o seguinte: quem tem a posse de arma pode manter o objeto no interior da sua residência ou domicílio. Então, a pessoa podia ficar apenas no interior dessa residência ou domicílio. Portanto, como a gente está explicando aqui, esses proprietários rurais, eles terão essa possibilidade, depois, obviamente, que o texto for sancionado pelo presidente Bolsonaro, de andar em toda a sua área territorial, não só dentro da casa ou dentro da fazenda. Sérgio. Obrigado, Renata. Bom, isso aí era uma antiga reivindicação dos produtores rurais, né, Cláudio? Mas é sobretudo algo que está descrito, definido naquele referendo nacional que foi feito lá atrás, em 2005, Sim. Eu acho, né? Quer dizer, são quase ali, dizendo, 14 anos, 15 anos, né, de uma decisão do povo brasileiro, majoritária, nessa direção, e até hoje os sucessivos governos vêm enrolando, postergando e para fazer prevalecer o entendimento derrotado, que é uma tendência recente do Brasil, né, do privilégio das minorias. As minorias é que mandam, né, o discurso da minoria que prevalece. E a decisão minoritária é que acabou prevalecendo. Essa é uma medida que é reivindicada pelos agricultores e também por pessoas. O cara lá da chácara, do sítio, né, que vive em lugares remotos e que são presas fáceis, ficam vulneráveis à bandidagem, ao crime organizado. E na outra questão, a questão da Câmara Legislativa, né, que vai distribuir arma para o aposentado, para o policial aposentado. Isso aí, então, o funcionário da área administrativa também vai poder querer reivindicar levar o computador dele para casa? Exatamente. Assim, isso aí é tão clamorosamente inconstitucional que a Câmara não devia nem estar fazendo demagogia apreciando essa matéria. Essa é uma matéria da competência exclusiva da Câmara dos Deputados. Somente a União pode legislar sobre esse assunto, né? Então, esse assunto, por exemplo, deveria ser objeto daquele projeto que a gente comentou agora há pouco, do porte de armas, que está lá sob exame da Câmara dos Deputados. A Câmara Legislativa, quando faz isso, apenas promove demagogia, porque, afinal de contas, como você diz, se a moda pega, né, se o sujeito leva para casa a arma que pertence ao Estado, comprado com dinheiro público, então o funcionário que usa computador vai querer levar também o seu equipamento para casa na aposentadoria. A seguir, sai do Congresso Nacional e segue para o presidente a Lei de Liberdade Econômica, mas sem alguns pontos que mudavam as regras de trabalho aos domingos. A gente explica quais logo depois do intervalo. Agosto ganha mais uma cor, o verde claro, uma campanha de alerta para o linfoma, um tipo de câncer que atinge as células do sistema imunológico. O Instituto Nacional do Câncer espera mais de 12 mil novos casos da doença até o fim desse ano em todo o país. Mas será que o linfoma pode ser prevenido? É o que a gente confere agora no quadro Consulte o Doutor,
com o hematologista Rafael Furro. Doutor Rafael, boa tarde. Primeiro, explique para a gente o que é exatamente o linfoma, como ele se manifesta. Sérgio, o linfoma é um câncer das células brancas do sangue, que são as células de defesa. Então, o linfoma é a mudança de uma célula que deveria estar fazendo o bem em se multiplicar e atacar o próprio organismo. E ele pode ser prevenido? Essa é a pergunta-chave, mágica, né? O que a gente sabe hoje é que os hábitos de vida, viver bem, comer bem, frutas, atividades físicas, cuidar da saúde de um modo geral é aquilo que mais tem impacto na prevenção do câncer. Para todo tipo de câncer, né? Para todo tipo de câncer. Algumas pessoas têm algumas condições de saúde, às vezes tem uma doença que diminui a imunidade, essas doenças predispõem ao câncer. E aí ela deve procurar o médico e acompanhar com ele mais de perto. Mas para a maioria de nós é levar uma vida saudável e equilibrada mesmo. E o que não deve ser feito, além de evitar o sedentarismo? Ah, sim. Cigarro, né? O excesso de bebida, o uso de substâncias ilegais, são todas situações que privilegiam a degeneração do nosso corpo e favorecem o aparecimento de várias doenças, incluindo o câncer. O linfoma, especificamente, ele tem alguma manifestação específica ou ele é uma doença silenciosa que exige cuidados constantes, ou pelo menos prevenção e exames constantes? Entendi. Sérgio, como a maioria dos cânceres, às vezes a manifestação é clara, a pessoa tem um nódulo, tem um gânglio, sente algo diferente no seu corpo, mas pode também ser mais discreta. Às vezes é um cansaço que não melhora de maneira nenhuma, a pessoa se acha mais pálida, ou tem uma febre que não é uma gripe, que não passa, que persiste por semanas, ou começa a emagrecer. Não estou de dieta, não mudei a alimentação, mas estou perdendo peso, né? Acordar à noite suado, coceiras. Bom, e diante desses sinais, claro, procura um médico. O linfoma tem tratamento, ele pode ser curado? Sim, o linfoma tem tratamento, felizmente, pode ser curado numa grande maioria de casos. A gente tem várias medicações disponíveis, estamos vivendo uma época muito interessante da hematologia, quimioterapia, radioterapia, novas medicações. Então, é para procurar um médico que sim, a gente tem opções. Muito obrigado pela sua presença e pelas dicas aqui. Eu que agradeço. Boa tarde. O Senado aprovou a medida provisória da liberdade econômica que reduz a burocracia para as empresas com o objetivo de gerar empregos. Uma mudança importante é que os senadores rejeitaram o ponto que instituía o trabalho aos domingos e feriados sem necessidade de acordo trabalhista nem do pagamento de horas extras. O artigo que instituía o trabalho aos domingos e feriados, acrescentado à medida provisória pelos deputados, foi duramente criticado pelo senador Fabiano Contarato. O domingo é sagrado desde a era do cristianismo. Isso é um engodo, isso é um ato de perversidade, de desumanidade que está sendo aplicado ao trabalhador brasileiro. Por aclamação, os senadores derrubaram um artigo que previa apenas um domingo de folga por mês. Depois que o trabalho aos domingos foi excluído da medida provisória, os senadores votaram o texto principal que veio da Câmara. Como havia um acordo de lideranças, a MP da Liberdade Econômica foi aprovada, também por aclamação. O objetivo da nova lei é reduzir a burocracia e aumentar a segurança jurídica para as empresas. O texto aprovado dispensa a exigência de alvará prévio para pequenos comerciantes e prestadores de serviço, cria a carteira de trabalho digital, define que documentos públicos digitais terão o mesmo valor que as versões originais impressas e também que as agências bancárias poderão abrir aos sábados. O texto ainda institui direitos do empreendedor, seja empresa ou pessoa física, como definir livremente os preços em setores não regulados. Outro direito é desenvolver ou comercializar produtos e serviços com base em inovações tecnológicas, quando as normas legais estiverem desatualizadas. Como os senadores apenas cortaram um artigo por considerarem matéria estranha ao tema principal, a proposta segue para a sanção do presidente da República. Pela internet, a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, considerou a aprovação uma vitória do Brasil e disse que a parte que trata do trabalho aos domingos e feriados será novamente apresentada ao Congresso, agora em projeto de lei. Cláudio Humberto, havia muito temor de alguns senadores de que insistir nessa questão do trabalho aos domingos poderia contaminar a votação da reforma da Previdência.
Você concorda com isso? Olha, de fato foi isso que fez com que o trecho fosse retirado do projeto, né? Que é para, de fato, não atrapalhar isso. Tanto que a deputada Hasselmann, que é líder do governo, ela já anunciou que esse tema voltará em outro projeto e com toda certeza será aprovado, apesar da demagogia dos deputados que a gente vê e dos senadores também, né? Todo mundo faz demagogia, eles não fazem a menor ideia de como é que se dão as relações de trabalho, né? Eles vão para o cinema aos domingos com a família, ou vão a um restaurante almoçar, ou vão jantar, ou vão passear no parque e compram ali o sorvete, né, do sorveteiro, ou vão ao futebol, né, e tem lá um monte de gente trabalhando para que o espetáculo seja o melhor possível, e não fazem a menor ideia de que tem ali gente trabalhando. Gente trabalhando que, por trabalhar no domingo, ganha em dobro. Se ele trabalha no comércio e vive, além de salário, de comissões, ele vai ganhar em dobro, porque é domingo, no salário, e vai ganhar em dobro as comissões também. Então, na verdade, é algo que todo mundo ganha. Essa crueldade que o senador demagogicamente citou é uma crueldade que atinge também o empresário. Afinal de contas, que crueldade é essa em que todos ganham, né? Um porque está fazendo o seu negócio girar, o outro porque está ganhando dinheiro com um bom emprego que lhe paga o suficiente para viver dignamente, né? Então, essa questão do trabalho aos domingos, em geral, vira motivo de demagogia, né? De senadores políticos, muitas vezes de estados pequenos, que não fazem ideia de como é a demanda do trabalho ao domingo em cidades maiores. Se você puder imaginar, por exemplo, quantas padarias funcionam em São Paulo, na cidade de São Paulo, no domingo, você vai ver que serão milhares de padarias e serão dezenas de milhares de empregos gerados exatamente pelo trabalho ao domingo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje a indicação do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada dos Estados Unidos e criticou a atuação dos embaixadores anteriores. É assunto, de novo, para a gente movimentar Renata Dourado. Pois é, Sérgio, naquele bate-papo que ele costuma ter, né, praticamente todos os dias ali na saída do Palácio da Alvorada com a imprensa, ele foi mais uma vez perguntado sobre esse tema, que é polêmico, as pessoas querem saber, e ele disse o seguinte: olha, eu gostaria de ter visto esse mesmo zelo que todo mundo está tendo com a indicação do filho, do nome do filho dele para assumir esse cargo, com todos os outros indicados. Eu não vi esse zelo. E também, como você bem disse, criticou aí, de uma certa forma, a atuação de embaixadores anteriores. Vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro falou. Gostaria que o zelo que estão tendo com o Eduardo tivesse com todos os indicados para fora do Brasil, desde a época do PT. Me aponte, levante o que os últimos embaixadores dos Estados Unidos fizeram para o Brasil. Nada. O gasto anual com a embaixada em Washington, procure levantar. Pois é, ontem o presidente Bolsonaro voltou a falar sobre esse assunto, disse que não há recuo, que essa indicação vai ser mesmo feita e que vai ser o próprio Eduardo Bolsonaro que vai dizer quando que essa indicação deve ser feita. Disse também que ele estava se preparando para essa sabatina pela qual ele vai passar. Então, ele vai passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado e depois o nome dele também precisa ser aprovado pelo plenário do Senado. Se isso acontecer, aí sim ele vai assumir esse cargo. Só que a gente lembra que na terça-feira, ao ser também mais uma vez questionado sobre esse assunto, e aí os jornalistas perguntaram: olha, se o senhor sentir que o nome dele pode ser rejeitado no Senado, o senhor pode recuar? Ele disse que sim, que poderia recuar, mas agora, pelo visto, está definido mesmo que ele vai fazer essa indicação. Sérgio. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, eu fico pensando o seguinte: admitindo que o Senado aprove o Eduardo Bolsonaro e que ele seja um grande embaixador, que ele trabalhe demais, ele vai passar para a história como um grande embaixador ou como o filho do presidente que pegou a boquinha? Esse é um dos problemas, né? O presidente Jair Bolsonaro não faz a menor ideia do papel do embaixador. O embaixador não tem esse papel de ir lá buscar favores, buscar, né, uma graninha para o Brasil. Não é esse o papel do embaixador que ele imagina, né, quando ele diz que os embaixadores anteriores não fizeram nada. Isso é uma demonstração de ignorância total do processo diplomático, do trabalho do embaixador. O embaixador é um facilitador. O embaixador abre portas para ministros de Estado do Brasil e funcionários do governo brasileiro e até de empresários que vão àqueles países onde são representados pelo embaixador em busca de negociar contratos, enfim, o que for. O embaixador está lá exatamente para conhecer as pessoas, estabelece relações de conhecimento com os funcionários locais, com os empresários locais e facilita o contato. É esse o papel do diplomata, não é batalhar uma graninha ali de vez em quando para o país que representa.
A seguir, criança é atropelada na faixa de pedestre em Vicente Pires. É o que você vai ver logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. Uma criança de 6 anos foi atropelada ontem na faixa de pedestres. Isso aconteceu em frente a uma escola particular de Vicente Pires. As imagens que você vê aí mostram um adulto e uma criança andando na faixa. Em seguida, uma outra criança atravessa correndo. O carro não consegue parar e ela é jogada longe. Um homem que estava na porta da escola pega o menino e o leva para dentro. Felizmente, tudo não passou de um susto. A criança teve só ferimentos leves e foi levada para um hospital. E não esquece, hein, que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Nosso número é esse que está aí na tela, 999-769204. Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem aí, Dani Pança, satisfeito com o resultado da Libertadores, CJ e Ramon Vilar, os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau.